Antes de começar, imagine um mundo completamente vazio. Sem cidades, sem exércitos, sem heróis famosos. Apenas um jovem, seu cavalo e uma promessa que ele está disposto a cumprir, custe o que custar. Essa é a história de Shadow of the Colossus, um dos jogos mais marcantes da história dos videogames. A história de Shadow of the Colossus. No início da aventura, conhecemos Vander, um jovem guerreiro que atravessa montanhas proibidas carregando o corpo de uma garota chamada Mono. Ela havia sido sacrificada por acreditar-se que possuía um destino amaldiçoado. Inconformado com sua morte, Vander decide desafiar todas as regras e invade as misteriosas Terras Proibidas, um lugar que ninguém deveria pisar. Lá, ele entra em um templo gigantesco e coloca o corpo de Mono sobre um altar. De repente, uma entidade conhecida como Dormin fala com Vander. Sua voz parece ser masculina e feminina ao mesmo tempo, transmitindo uma sensação estranha e quase divina. Dormin diz que realmente possui o poder de trazer Mono de volta, mas existe um preço. Para realizar o milagre, Vander precisa derrotar os 16 colossos que vivem espalhados pelas Terras Proibidas. Sem pensar duas vezes, ele aceita. A partir desse momento começa uma jornada completamente diferente da maioria dos jogos. Não existem cidades para explorar. Não existem NPCs para conversar. Não existem missões secundárias. Existe apenas o silêncio e a próxima batalha. Cada viagem até um colosso transmite uma sensação de solidão enorme. A única companhia de Vander é seu fiel cavalo, Agro, que atravessa florestas, desertos, montanhas e lagos ao lado do protagonista. E é justamente esse vazio que faz cada encontro com um colosso ser tão impactante. Quando Vander encontra o primeiro gigante, percebe que eles não são monstros comuns. Na maioria das vezes, eles nem atacam primeiro. Alguns apenas caminham tranquilamente. Outros parecem estar dormindo. Eles vivem em paz naquele lugar. Mesmo assim, Vander escala seus corpos gigantescos usando a espada e procura os pontos fracos para derrotá-los. Quando um colosso cai, a música desaparece. O silêncio volta. E uma fumaça negra invade o corpo de Vander. Toda vez que isso acontece, sua aparência piora. Sua pele fica mais pálida. Seus olhos ficam cansados. Seu corpo demonstra que algo muito errado está acontecendo. Mesmo assim, ele continua. Porque, para ele, salvar Mono vale qualquer sacrifício. Conforme os colossos vão desaparecendo, fica claro que Vander talvez não seja o verdadeiro herói da história. Na verdade, ele pode estar libertando algo muito mais perigoso. Cada colosso derrotado representa um fragmento da alma de Dormin. Ou seja, sem perceber, Vander está reconstruindo uma entidade extremamente poderosa que havia sido aprisionada há muito tempo. Enquanto isso, um grupo de guerreiros liderado pelo sacerdote Emon descobre o que Vander fez. Eles correm para impedir que Dormin seja libertado completamente. Mas já é tarde demais. Após derrotar o 16º e último colosso, Vander finalmente retorna ao templo. Mono começa a dar sinais de vida. O objetivo foi alcançado. Mas o preço chega imediatamente. A escuridão toma conta do corpo de Vander. Dormin assume completamente seu corpo e renasce como uma criatura gigantesca feita de sombras. Nesse momento, Emon e seus soldados chegam ao templo. Eles entendem que Dormin voltou. Sem alternativa, realizam um poderoso ritual usando a espada mágica que Vander carregou durante toda a aventura. O ritual cria um enorme redemoinho de luz que começa a sugar Dormin. Mesmo tentando resistir, a entidade acaba sendo selada novamente. E junto com ela, Vander também é puxado para dentro. Depois do sacrifício, Mono finalmente desperta. Ela não entende onde está, nem como voltou à vida. Logo depois, Agro, que havia caído de um penhasco durante a última batalha, aparece ferido, mas vivo. Os dois seguem até o topo do templo. Lá encontram algo inesperado. Um bebê, com pequenos chifres na cabeça. Esse bebê é Vander, renascido, livre da corrupção de Dormin, mas marcado para sempre pelo que aconteceu. Mono decide cuidar dele, enquanto Agro permanece ao lado dos dois. Os três ficam isolados nas Terras Proibidas, longe do resto do mundo. O final nunca explica exatamente o que acontece depois. Mas uma teoria muito aceita pelos fãs é que esse bebê se torna o ancestral de personagens vistos em Ico, outro jogo do mesmo diretor.
Essa conexão transforma Shadow of the Colossus em muito mais do que uma história sobre derrotar gigantes. É uma história sobre amor, sobre obsessão, sobre o preço de desafiar o destino, e sobre como, às vezes, o verdadeiro vilão não é quem parece ser. Porque, no fim, os colossos apenas protegiam o antigo selo. E Vander fez tudo isso por alguém que amava. Talvez seja justamente por isso que Shadow of the Colossus continua sendo lembrado como uma das histórias mais emocionantes e profundas já contadas nos videogames.